Bom dia, pessoal. Bom dia, bom domingão para todos vocês e todas vocês. Que coisa boa! Sejam bem-vindos e bem-vindas na nossa live de domingo, hoje, dia 24 de maio. 24 de maio na nossa live. Vamos conversar aqui hoje, além, é claro, do resumão da semana, retrospectiva da semana. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o impacto desse nosso período de isolamento nos nossos hábitos, como que isso influencia, como que isso impacta dentro da gente, dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, nossos neurônios, enfim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar um bom dia aqui para a galera aqui que está entrando. Bom dia, Mara. Bom dia, Diego Ângelos, também do Equilíbrio Financeiro. Que bom ter vocês aqui. Terezinha Tarcitano, pessoal aqui ó, do Facebook, deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar vocês aqui também. Me mandem um oizinho, gente. Me mandem um oizinho aqui para eu poder ver quem é que está aqui online. Quem é que está aqui online, gente? No Facebook junto com a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem aqui também a Cláudia Aparecida, que está aqui conosco, o Dilmar Pregardier, sejam bem-vindos e bem-vindas. O Dilmar Pregardier Júnior, que está aqui junto com o Patrick e com a Lu. Que coisa boa ter vocês aqui, gente, que coisa boa. A Cristina está aqui conosco também. Bom dia, gente. Domingão, né? Vamos lá. Domingão, 11 horas da manhã. Todo mundo aqui online. Que coisa boa, gente. Que coisa boa ter vocês aqui junto. E essas lives, o objetivo delas é esse, né? É a gente falar, conversar um pouquinho, falar sobre jogos, atividades, opções, coisas que podem ser feitas com as nossas crianças enquanto nós estamos aqui em isolamento, né? Então, nessas lives eu trago atividades, trago jogos para os pais fazerem com seus filhos, para os professores adaptarem também para suas aulas, né? Dando um oi aqui, a galera entrando, que é a Cristina, que entrou agora há pouquinho, a Lê tá aqui também, Epofal tá aqui conosco. E aí, Lê, tudo bem? Lê Prota, bom dia, oi. Que coisa boa, gente, coisa boa. Sabe, a Leidiane tá aqui com a gente também, Leidiane Moraes, que coisa boa. Gente, é muito, muito bom ter vocês aqui junto comigo durante essas lives, porque o objetivo delas é esse, o objetivo delas é poder colaborar com o dia a dia de todo mundo, de vocês, pais, mães que estão em casa com seus filhos, dos professores, educadoras, educadores que estão aí tendo que se adaptar, tendo que mudar para fazer as suas aulas agora online. Até ontem, gente, depois da live de ontem, eu estava conversando com a Claudinha Donegá, que estava junto na live, e eu falava para ela que uma das coisas que eu tenho recebido várias e várias e várias mensagens, e-mails do pessoal, principalmente aí dos educadores e educadoras, né? Nossas professoras, professores que estão aí tendo que fazer as aulas online agora nesse momento, né? Pedindo sugestões, pedindo dicas, pedindo opções, como é que podem fazer para adaptar, né, o seu conteúdo didático, as suas atividades, a sua aula para uma versão online, como transformar a sua aula, o seu dia a dia, num formato bacana, legal, divertido, que os alunos gostem, que tenha engajamento, né? Porque é diferente, é completamente diferente uma atividade em sala de aula e uma atividade online. A gente não tem a presença física, que faz muita diferença, né? E a Claudinha deu uma ideia que eu achei bem interessante, porque embora tanto eu, Ana Pregardier, quanto a Transforma, eu já faça treinamentos, cursos, tanto online quanto presencial, para redes de escolas, prefeituras, enfim, instituições, né?
faça esse treinamento. E agora, nesse período de isolamento, eu tenho feito esses cursos online com as redes de escolas e prefeituras e tudo mais. Uma das sugestões que ela me deu é: Ana, quem sabe tu não abre, de repente, ou pensa, abre alguma coisa e oferece alguma coisa que os professores que queiram participar de um grupo para adaptar suas aulas e tudo mais, que eles possam participar, né? Porque uma coisa é a gente fazer os pacotes, os treinamentos para as instituições, para as prefeituras, que a gente trabalha em grande escala, né? Mas às vezes uma prefeitura, uma escola não está no momento pensando em fazer isso, mas tem muitos professores que querem e precisam desse apoio, dessa consultoria, esse apoio próximo. Então, estou pensando, sim, vou pensar em fazer uma coisa bem bacana, bem acessível, para que quem quiser participar e ter uma ajuda mais próxima possa contar aqui tanto comigo quanto com a minha equipe para a gente ajudar vocês a fazer isso. Quando tiver isso aí bonitinho desenhado, essa ideia, essa nova ideia, né? Vou trazer aí para vocês, daí vou divulgar, mas é uma coisa que surgiu a ideia depois de ontem, da nossa conversa de ontem, da nossa live de ontem, né? Sobre isso. Porque tem tanta gente precisando de apoio e tudo mais, e estão me mandando e-mails, mensagens, demandando, inclusive, isso. Ana, tu tem algum curso que eu possa fazer? Ana, tu tem algum curso em vídeo que eu possa fazer para aprender a adaptar minhas aulas, para aprender a transformar minhas aulas numa metodologia online? E eu não tinha feito isso até agora. Então, gente, vou fazer aí para... Tô pensando exatamente se a gente faz um grupo onde eu atuo direto com vocês, eu faço vídeo, eu faço os dois, não sei. Vou pensar isso aí até amanhã, ainda dou uma pensada para organizar bonitinho e logo eu trago essas opções para vocês. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá para nossa live de hoje. Hoje, gente, 2 coisas nós vamos fazer na nossa live. Uma, trazer essa retrospectiva da semana, que é um resumão de tudo que a gente fez aí durante a semana, né? Ou seja, assistindo essa live já tem uma ideia de tudo que foi feito, gostou daquela atividade, vai lá, entra na live do dia, baixa o material e faz. E vamos falar um pouco também sobre o impacto desse período de isolamento nos nossos hábitos, na formação dos nossos hábitos, né? Deixa eu dar aqui, ó. Bom dia, Romário, que coisa boa. Bom dia, Romário, que bom ter você aqui com a gente no Face. Otávio tá aqui, Mara, a Cláudia Aparecida, que já deu um oi aqui também, Leidiane tá aqui. Que coisa boa, que coisa boa. A Leidiane tá comentando aqui, né? Tem uma ex-professora da minha filha que ela tem usado muito da criatividade, é incrível as aulas dela. Gente, sabe que é muito legal e é muito bonito ver como os professores e professoras estão se reinventando, estão usando a criatividade, estão fazendo muitas coisas muito legais. E tem exemplos maravilhosos que a gente pode ver. E também tem muita gente que eu percebo e eu sinto que realmente precisa de ajuda, que por mais que seja incrível e tenha criatividade, às vezes falta alguns pontos, ou de mexer na ferramenta, ou como transformar, ou como comunicar. Nisso aí, eu vou pensar numa forma de como que a gente pode fazer para ajudar mais próximo, mais personalizadamente, mais próxima de vocês. Eu vou fazer isso aí, sim, para avisar vocês. Bom dia, Roberta, tudo bem? Tudo bem com você? Vamos lá, gente, então, vamos lá. Bom dia, Ricardo Souza, tá aqui, tá mandando aqui mensagem junto aqui para a gente aqui no Instagram. Vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou começar falando da retrospectiva das atividades da nossa semana. E daí, na sequência, vamos já direto para a questão do impacto desse período de isolamento, certo? Nossa semana foi a semana da origem do dinheiro, né, gente? É a semana da origem do dinheiro. Começamos com atividades. Durante toda a semana tivemos atividades que trouxeram a temática da origem do dinheiro. Começamos com atividades de ambientação,
Gente, todo o material, eu vou mostrar aqui para vocês, mas todos os materiais que vocês baixam, que eu boto disponível para vocês baixarem, começam com esse início de tutorial, tá? Que nesse tutorial vem o que e para que aquela atividade, quais as expectativas de aprendizagem, quais os conteúdos trabalhados, para quem, qual a faixa etária, onde fazer, qual material, como desenvolver. Todas as atividades, além de ter a atividade em si, a gente sempre coloca um tutorial, gente, um tutorialzinho aqui escrito, que embora eu explique ela na live, às vezes a gente precisa de um apoio, né? Até para montar o plano de aula, quando a gente pega aí os professores e professoras, para montar o plano de aula, esse tutorial ajuda, que já traz vários pontos, tipo, expectativa de aprendizagem, quais os pontos-chave, o que está sendo trabalhado, isso aí já traz tudo ali. Então, isso facilita na criação do plano de aula, né? Então, nós começamos a nossa semana com algumas atividades de ambientação dentro da educação financeira, da origem do dinheiro para as crianças. Na primeira atividade, a gente tem o Economist, que é o amiguinho que acompanha durante todo o livro. Esse amiguinho, ele é bem importante, gente, porque ele é um apoio, né? Ele é um apoio afetivo, é um apoio de segurança para a criança durante a atividade. E isso é muito importante para a criança. A Laidiane está comentando aqui, gente, fiz aquela dica que você deu na live com o Mazulo e as crianças amavam. Até fiz uma sendo um caixa e o outro comprador. Ô, Laidiane, vamos fazer o seguinte, vamos combinar um dia para você comentar aí como é que foi essa live com as crianças. Essa brincadeira, como é que você aplicou ela com as crianças? Eu acho que é bem bacana e é bem útil. Até para a gente mostrar um pouquinho, embora eu fale aqui, eu explique como fazer as atividades, é legal um depoimento de como foi, como vocês que ouviram a atividade na live aplicaram e como isso aconteceu. É bacana para ver o processo completo. Vamos combinar um dia, se você quiser. Vamos fazer uma live aí para você mostrar e explicar para a galera como é que foi. A gente pode botar fotos, a gente pode explicar um pouquinho. Que bom, eu fico contente que você fez a atividade e as crianças gostaram. Essa live que ela está comentando, gente, que eu fiz com o Mazulo, ela foi na terça-feira. Terça-feira, dia 19, tá? Tá lá dentro das lives também, que nós fizemos dentro do site do anapregardier.com.br. Está lá na nossa lista de lives da segunda temporada do Finanças e Coisa de Criança online. Bom dia, Elis! Tudo bem? Gente, quem for entrando aí e quiser me mandar um bom dia, vai mandando um bom dia aqui que a gente vai conversando junto. Essa nossa live é sobretudo para que a gente possa trocar ideias e trazer coisas bacanas para serem feitas aí no dia a dia de vocês, tanto em casa quanto com os alunos e alunas também. Seguindo a nossa semana, a gente teve daí a parte da contação de história sobre a origem do dinheiro. Então, a gente começa com a contação de história com os nômades, que daí eles não tinham lugar para morar, daí depois eles começaram a escolher um lugar para morar, com essa questão de parar num lugar só. Começaram a ver que as sementinhas que eles comiam e deixavam, que caía no chão, isso nascia, já criava plantinhas, isso nascia comida. Daí eles aprenderam a agricultura, a plantar, a colher, a criar animais. E aqui vai tendo, gente, as várias atividades da contação de história. E com essa criação, né, plantação e criação de animais, o que aconteceu? Começou a sobrar comida. E o que fazer com a comida que sobrava? E aí, gente, na live de ontem a gente falou bastante sobre isso, como aplicar essas atividades, tá? Essas atividades, todas essas que seguem, né, tanto da contação de história quanto as demais atividades aqui, que daí elas têm desafios econômicos, né? Todas essas atividades que estão aqui, que vão seguindo aqui, elas fazem parte do livro Origem do Dinheiro. Esse que vocês estão vendo aqui na minha mão é a primeira edição. Essa que vocês tiveram ontem disponível em e-book é a segunda edição,
com as novas ilustrações, novas brincadeiras, tudo novo, gente. Tudo novo. E ontem a gente falou bastante sobre isso na live, tá, gente? A primeira página do livro, essa primeira página aqui, ela tem 3 símbolos. 3 símbolos. Cada um deles fica no rodapé. Cada página tem um símbolo no seu rodapé, ó, gente. Aqui, ó. Que vai mudando, ó. Vai mudando os símbolos. Cada símbolo desses representa uma forma de trabalhar a atividade. O símbolo do círculo é o símbolo que, quando vocês tiverem o círculo ao redor do número da página, quer dizer que é uma atividade de ambientação, onde vocês vão trabalhar junto com as crianças. Quando tiverem o símbolo da árvore, é uma atividade de apropriação e autonomia, onde vocês, de preferência, deixem a criança o mais sozinha possível com aquela atividade, porque daí ela vai se apropriar, se empoderar do conteúdo, certo? Então, é uma atividade de empoderamento, de apropriação, de autonomia perante aquele conteúdo. E depois tem o símbolo aqui, ó, gente, do círculo com a árvore. Nas páginas que tiverem esse símbolo, vocês vão fazer perguntas, exclusivamente perguntas. E aí a gente volta naquela que a gente estava falando aqui, ó. E o que fazer com a comida que sobrava? Daí vocês vão perguntar para a criança, o que fazer com a comida que sobrava? Daí ela vai dizer, vamos vender. Daí vocês vão falar, mas não tinha dinheiro naquela época. Vamos fazer o que então? Daí as crianças vão dizer, vamos trocar. Mas trocar com quem? Se na nossa cidade todo mundo já tem a comida. Vamos trocar então com uma outra cidade. E como é que a gente faz para ir para a cidade? Ou seja, gente, vocês vão fazer perguntas, sem dar a resposta para a criança. Essas páginas que tem o símbolo da árvore com um círculo são perguntas, e perguntas. Em termos técnicos, em termos técnicos, o que a gente vai usar? A gente vai usar a técnica da maiêutica, do parto de ideias, técnica de Sócrates, para construir o raciocínio lógico, a lógica financeira para as crianças. Então, por isso, apenas perguntas, certo, pessoal? Sem respostas. E encerramos a nossa semana da origem do dinheiro ontem, então, disponibilizando o livro. O e-book gratuito da Origem do Dinheiro, a segunda edição, né, gente? Essa aqui é a primeira ainda. Segunda edição novinha, ilustrações novas, brincadeira nova, inclusive com aplicativo de realidade aumentada, para vocês fazerem uma brincadeira junto com as crianças, com o celular e com o livro. Então, no resumo, nossa semana nós tivemos as lives da Semana da Origem do Dinheiro. Tivemos a live junto com o Marcos Mazzulo na terça-feira, que a gente falou bastante sobre a influência da educação financeira dentro da família, como que isso acontece, a formação dos hábitos financeiros dentro da família. E na quinta-feira também nós tivemos uma live internacional, a live educacional do Cicobi Saroncred, junto com a Sandra Mi, a educadora Sandra Mi, que conversou com a gente falando um pouco sobre a cultura educacional japonesa, direto do Japão. Ela falou, foi às 4 horas da tarde para nós, 4 horas da manhã para a Sandra, né? Então, ela falou um pouco sobre a cultura japonesa, sobre os formatos e formas educacionais no Japão e a comparação disso com o Brasil, como é a cultura japonesa, como é que está acontecendo hoje, em meio à pandemia, a educação no Japão, e fizemos um comparativo aqui com o Brasil de pontos positivos e negativos, porque em todos os lugares existem pontos positivos e negativos. Inclusive, evidenciamos, né, percebemos o quanto nós aqui também, brasileiros, temos uma iniciativa, uma flexibilidade, uma capacidade, um potencial de criação incrível. Essa adaptação, essa flexibilidade do brasileiro está ajudando muito, inclusive no Japão, nas escolas brasileiras dentro do Japão. Então, quem tiver curiosidade, entra aí, confere a live de quinta-feira, que foi junto com a Sandra Mi, nossa especialista
Japão, falando sobre educação japonesa e brasileira durante a pandemia. Gente, deixa eu dar um oi aqui para a galera aqui que está entrando, alguns comentários, né? Elis, bom dia. A Mara, aqui, ó, tá comentando o seguinte, gente. A minha colega pegou alguns pedacinhos de chocolate e começou a contar a história para as crianças que o chocolate serviu como meio de troca. Eles falaram que era um dinheiro gostoso, amei. Gente, uma das atividades que nós temos aqui no livro, né, no nosso livro novo, é justamente coisas que já serviram como dinheiro. E mostra ali, né, o chocolate, que já foi usado como dinheiro. Imagina como é que seria o dinheiro se nós pudéssemos comer o dinheiro, o chocolate. Seria diferente, né? Dá uma bela brincadeira. Dando um oi aqui, deixa eu dar um oi aqui para a galera no Instagram. Melissa Bones, Mel Bones, beijo, como é que está você? Que saudade, menina, coisa boa. Dando um oizinho aqui, ó. Emerson Duarte, bom dia, professor, tudo bem? Como vai? O Ricardo Souza, que está aqui com a gente, escritor Ricardo Souza, que tem o livro Diálogos de Valor, muito bacana. Ó, estamos aí aguardando aí, vamos fazer uma live com ele, gente, loguinho. Vamos fazer uma live com ele que vai ser muito bacana. Ele fala também sobre educação financeira, vai ser muito legal a nossa live aí com ele. A Fabiana Rocha está aqui com a gente, Angelita, Graziele, a Grazi, tudo bem, gente? Que coisa boa ter vocês aqui. Então, começamos aí, gente, fazendo uma retrospectiva da nossa semana, o que a gente teve de atividades durante a semana para as crianças e para os adolescentes. Essa semana foi mais para a criançada mesmo, né, gente? Essa semana as atividades foi mais para a criançada. E agora vamos para nosso segundo ponto da live de hoje, falar um pouquinho sobre o impacto desse período de isolamento na formação dos nossos hábitos, certo? Então, o que está acontecendo, gente? O que acontece? Para formarmos novos hábitos, precisamos passar por uma situação de impacto decisional emocional. São duas formas de se criar um novo hábito. Esforço repetitivo consciente, ou seja, repetição, né? A repetição que cria um novo traçado mnésico pelo exercício, ou seja, é que nem abrir uma trilha, uma picada, um caminho no meio do mato. Você pega um facão, abre o primeiro caminho, cria o traçado mnésico. Depois disso, cada vez que você passa por este caminho, você vai deixando ele mais aberto, mais fácil de se passar. Ou seja, se você abrir um caminho com um facão no meio do mato, a primeira vez é difícil. Mas depois que você passou 10, 15, 20, 30, 50 vezes, 1 ano, 2, 3, 10, 30 anos passando pelo mesmo caminho, aquele caminho já não é mais uma trilha, uma picada no meio do mato. Aquele caminho já virou uma estrada, você já está aberto, já está fácil de passar por aquele caminho, porque você já passou muitas vezes. Então, uma das formas de criar um hábito é o esforço repetitivo consciente, ou seja, você repete, igual músculo, você exercita e reforça aquele traçado mnésico, reforça aquele hábito, aquele caminho neuronal, né? Vamos lá. Os neurônios, eles se ligam, fazem as sinapses, se juntam nas sinapses, criam um caminho neuronal que se chama traçado mnésico, que é o caminho da informação. Quanto mais você repete, mais se reforça este caminho e mais fácil, mais automático se torna este hábito. Essa é uma forma. Mas o que acontece também, gente? Essa não é a única forma de se criar ou se mudar um hábito. A outra forma é quando a gente passa por uma decisão, um impacto decisional emocional. Ou seja, primeiras experiências nossas, em geral, elas carregam um impacto decisional emocional. Por isso que se fala muito, né? Se repetir por 21 dias uma mesma atitude, ela se torna um hábito. Sim, para muitas coisas, mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque tem coisas que o hábito, o traçado mnésico se formou com um impacto tão forte que mesmo repetindo 21 vezes, por exemplo, às vezes não é o suficiente
para que aquele hábito se torne mais forte, aquela nova atitude se torne mais forte do que o hábito já arraigado. Então, é importante que a gente entenda tanto a parte da repetição, que sim, é importante e ajuda, e pode resolver para várias situações, mas é importante que a gente entenda que as situações de impacto decisional e emocional são, sim, um grande gatilho, um grande start para a formação de hábitos. E por que eu estou trazendo aqui, nessa nossa conversa, a importância dessas primeiras experiências? Vamos lá. Quantos de nós já passaram pela experiência de estar isolado, de não poder sair de casa, de não sair de casa, de não poder ficar fazendo reuniões e próximo das pessoas, de fazer almoço com as pessoas? Essa situação de isolamento que nós estamos vivendo, gente, é uma situação de extremo impacto decisional emocional. Emocional, porque pega diretamente em como nós estamos vivendo, pega diretamente na obrigação de estar em casa, nessa mudança que não estamos mais indo, a muitos de nós, pelo menos, né? Não estamos mais indo até o trabalho, muitos de nós estamos tendo aula em casa em vez de ir até a escola, estamos dando aula pelas mídias, pelas redes, pelo WhatsApp, pela internet, em vez de estar na sala de aula. Nós que tínhamos o convívio diário dos alunos, não estamos tendo. Nós que tínhamos o convívio muito próximo de visitar a família ou da família nos visitar, não estamos mais fazendo isso. Então, essa situação de isolamento é uma situação de grande impacto emocional e decisional. Por que decisional, gente? Mesmo que seja inconsciente e que a gente não pare para pensar nisso, a cada momento nós temos que decidir como agir. A cada momento nós estamos decidindo como lidar com essa situação que nós estamos em casa, que não podemos sair, ou não vamos sair, ou vamos evitar sair sempre que possível. Então, a cada momento, nós estamos tendo que decidir como lidar com isso, com esta situação que tem um grande impacto emocional. E o que isso implica, gente? Dentro da nossa cabeça, né? Vamos lá, dentro da nossa cabeça, o que isso implica? Dado que nós estamos nesta situação de grande impacto emocional e decidindo a cada momento, e é uma nova experiência, estamos vivendo uma primeira experiência. Acredito que pouquíssimas pessoas já viveram algo parecido com isso que nós estamos vivendo agora, que a grande maioria está vivendo agora. É uma primeira experiência. Então, na realidade, este momento que nós estamos vivendo é um momento de ouro, é um momento que tem que ser aproveitado para criar novos hábitos. Por quê? Porque a situação que nós estamos vivendo dá as condições para que os neurônios e as sinapses aconteçam e crie esses caminhos neuronais, esses traçados minésicos dentro do nosso cérebro. Ou seja, um caminho da informação de como nós vamos agir nas situações. Então, pessoal, neste momento que nós estamos em isolamento, vivendo esta novidade, digamos assim, porque o que aconteceu? As primeiras semanas, gente, era uma novidade, mas tudo era muito novo, a gente ainda não sabia bem o que estava acontecendo, e para muita gente ainda não tinha, digamos assim, caído a ficha, né? Que nem a gente falava antigamente, não tinha se dado conta, não tinha se ligado, que nem a molecada às vezes fala também, a gente não tinha se dado conta de como realmente isso é uma mudança. Porque as primeiras semanas, claro, mudou, era difícil e tal, mas ainda era muito novidade, parecia que ia passar daqui um pouquinho. E o que aconteceu? Aconteceu que
não passou daqui um pouquinho. Nós já vamos aí, gente, para quanto tempo? 60, 80 dias, 70 dias, entre 60 e 70 dias de isolamento. É muito tempo. Por exemplo, lá na Intusforma, na minha empresa, nós estamos de home office, trabalhando de home office, desde o dia 17 de março. Ou seja, toda a galera que trabalhava no escritório está trabalhando de home office desde o dia 17 de março. Ó, março, abril, maio. A gente está falando aí de mais de 60 dias já, sem ir até o escritório, trabalhando. É muita coisa. Agora, gente, a gente começa a se dar conta que sim, mudou. E sim, quando voltar ao normal, o normal não será o normal de antes. É um novo normal. É um novo. Inclusive tem aí, gente, o Fórum de Educação, o Fórum Mundial para uma nova educação, né? Um novo olhar sobre o novo na educação. Vai ser muito legal, vai ser entre o dia 22 e 26 de junho. Eu trago aí para vocês em breve novidades, o link e falando sobre esse fórum que vocês vão poder se inscrever gratuito. Falamos um pouquinho sobre ele na live de quinta-feira. Em breve eu vou trazer aí informações e o link para vocês se inscreverem no fórum, gente. Quem quiser já manda aí mensagem, que quando eu tiver eu já vou responder todas elas e mando para vocês também. E a gente vai falar sobre isso em seguida. Mas agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente já percebe que quando voltar, vai ser diferente. Então, gente, como é que podemos aproveitar isso? Como podemos aproveitar este momento? Dado que, querendo ou não, estamos numa situação de impacto decisional emocional e, querendo ou não, isso causa impacto dentro do nosso cérebro, dentro da criação dos traçados minésicos, dos nossos caminhos neuronais, vamos aproveitar para, nesse momento, agir de forma funcional, criar hábitos, ter atitudes que serão boas, que serão funcionais, que serão úteis para nós. Por exemplo, para quem, por exemplo, deixava a louça em cima da pia ou deixava a toalha em cima da cama antes porque saía correndo, era tudo muito rápido, deixava a caneca com café ou com Nescau em cima da pia e não botava água ali dentro e daí depois quando chegava dava um trabalhão para lavar. Pequenos hábitos que nós tínhamos, agora é um momento que a gente pode começar a agir diferente. E esse agir diferente agora, gente, quer dizer muita coisa. Não só porque vai mudar o como a gente está vivendo agora, porque a gente está agindo diferente, mas possivelmente isso já cria um novo traçado minésico, já vai dentro do cérebro da gente criar uma nova forma, um novo padrão de como agir depois que esta situação passar. Ou seja, é a diferença entre costume e hábito. Costume é quando a gente se adapta, quando a gente se adapta a uma situação. Por exemplo, agora já nos acostumamos a usar a máscara quando a gente sai na rua. Já nos acostumamos, nos adaptamos a uma condição que se impõe e não sofremos mais por usar a máscara. Mas é uma adaptação. Quando tudo isso acabar, será que a gente vai continuar usando a máscara ou não? Se a gente continuar usando a máscara, isso quer dizer que virou um hábito. Ou seja, se tornou uma disposição. Se quando tudo isso acabar, nós pararmos de usar a máscara, quer dizer que foi um costume. Nos adaptamos a uma situação que nos impunha essa adaptação. Se a gente for pegar, por exemplo, lá no Japão, é hábito usar a máscara. Por exemplo, tô com dor de garganta, tô resfriada, Cara, bota a máscara. Eles usam a máscara de forma natural. Absolutamente natural. Absolutamente natural. Por qualquer motivo. Hoje eu acordei mais ou menos. Usa máscara. Se eles sentem que é que nem assim,
bota um casaco ou não bota um casaco, bota máscara ou não bota máscara. Já vira um hábito para eles. Isso a gente só vai descobrir quando acabar, gente, se virou um hábito ou se é um costume. Ou seja, se quando a condição de existência daquela ação, daquela nossa atitude se extinguir, se nós vamos continuar tendo aquela atitude ou não. Assim que a gente descobre se é um hábito ou um costume. Quando a condição de existência, de adaptação se extingue. Né? Então, a gente vai descobrir da máscara depois. Mas, o que acontece, gente? Nesse momento, é muito mais fácil criar novos hábitos. Por quê? Porque a situação toda já dá as condições. Então, essa nossa conversa e essa conversa sobre o impacto do período de isolamento que eu queria trazer hoje para o nosso bate-papo era justamente para falar sobre o quanto é importante, nesse momento, adotarmos atitudes, ações que sejam boas, que sejam úteis e funcionais para o nosso dia a dia, agora e depois. Porque adotar essas atitudes agora, muito possivelmente quer dizer que elas permanecerão, perdurarão após a pandemia, após o isolamento. Aproveitem desse momento que, embora não seja agradável, é um momento que é um momento de ouro para criar novos hábitos. Se a gente for pegar, gente, vou servir um chimarrão aqui para enquanto eu vou falando com vocês para ir molhando a garganta aqui, ó. Se a gente for falar, normalmente a gente fala, né, que as crianças aprendem as coisas muito mais rápido. Na realidade, o que acontece, gente? As crianças tiveram menos experiências do que nós, menos primeiras vezes, menos situações. Então, como ela tem muitas primeiras vezes, muitas primeiras experiências, cada vez que ela tem uma primeira experiência, se cria um novo traçado mnésico. Cada vez que ela tem uma primeira experiência, se cria um novo caminho neuronal de como responder à situação. Por isso que ela aprende e cria hábitos de uma forma muito rápida. Com o passar do tempo, o que acontece com nós que somos adultos? Nós já tivemos muitas experiências ao longo da vida. Então, não é toda hora que acontece uma primeira experiência. Não é toda hora que alguma coisa nos impacta. Eu costumo usar o exemplo, né, de se você chegar para uma criança e disser: nossa, como você fica linda de amarelo, a criança vai querer usar amarelo todo dia. Ou então, se a gente disser assim: nossa, como você fica bem com o cabelo para esse lado, a criança vai começar a usar o cabelo para esse lado e quando vê, vai ter 40 anos de idade e vai continuar usando o cabelo para esse lado. Daí tu pergunta: por que você usa o cabelo para esse lado? Ai, não sei. Sempre usei assim. Por quê? Porque ela teve um impacto emocional com aquele elogio que ela teve, por exemplo, quando era criança. E depois, a partir daquele elogio, ela seguiu aquele traçado mnésico, aquele caminho da informação no cérebro, usando o cabelo para esse lado, porque ela sabe que se ela usar o cabelo para esse lado, ela fica bonita. Da mesma forma, acontece se tu chegar para uma criança e dizer assim: nossa, como o seu cabelo para esse lado fica feio. Cara, provavelmente ela vai ter 40, 50 anos de idade, 30 anos de idade, muito possivelmente ainda vai nunca mais querer usar o cabelo para esse lado, porque para esse lado fica feio. Ou seja, é um impacto que grava, é um impacto que, ó, eu mexendo no cabelo, a zona que fica aqui, ó. É um impacto que grava e que fica dentro do cérebro, cria esse traçado mnésico, onde você age de uma forma ou deixa de agir de uma forma em determinado gatilho, situação. Isso para criança. Agora, se vocês chegarem para mim, eu, Ana, aqui, 40 anos de idade, e chegar e me dizer o seguinte: nossa, Ana, como o cabelo fica feio para esse lado, eu vou olhar e vou dizer: olha, tô nem aí, vocês não pagam minhas contas e eu gosto do cabelo para esse lado e vou usar para esse lado. Ou seja, para mim, para nós adultos que já vivemos muita coisa, olhar para mim e me dizer que não gosta do meu cabelo para esse lado, possivelmente não vai
me impactar? Ou vai? Porque às vezes o nosso filho, a nossa filha chega e nos fala alguma coisa que muda. A questão é o impacto emocional, gente. Então, já vou ler os comentários aqui. Então, gente, o que acontece? Não é toda hora que acontece alguma coisa que impacta a gente de forma suficientemente forte, profunda, para que mude um hábito ou para que crie esse traçado amnésico dentro da nossa mente. Não é toda hora que acontece para nós adultos. A gente já viveu muita coisa. Então, esse período de isolamento, gente, por isso que eu tô falando, esse período de isolamento é um período de ouro. Porque nós adultos estamos tendo a oportunidade de viver uma coisa que nunca vivemos e que tem um grande impacto decisional emocional. Portanto, vamos aproveitar esse momento que não acontece toda hora para nós adultos e vamos criar novos hábitos, novas formas de agir no dia a dia, que depois, é claro, a gente vai acabar virando um hábito e ficando para depois da pandemia, né? Deixa eu dar um oi aqui, falar os comentários. Aqui, ó, tem comentários aqui da Leidiane aqui falando com a gente, contando um exemplo, mas deixa eu dar um oizinho aqui, ó, para a galera que tá entrando aqui, ó. A Lauren tá aqui com a gente, Lauren Bertoletti, a Najara Bart está aqui, Joyce, a Laidiane está aqui comentando, já vou comentar aqui com vocês, a Tânia Angélica, Maria Aparecida, a Selma Cordeiro, a Sônia Maria de Souza está aqui com a gente, Jussara Valverde é escritora, gente. Nossa, Jussara, a gente podia uma hora fazer uma live do seu livro, a Oca e a Toca, né? Muito legal o seu livro. A galera ia curtir pra caramba. Vou trazer a Jussara Valverde, gente, pra gente conversar também. Ela é incrível, ela tem livros maravilhosos, tem um livro, inclusive, que tem a contação de história pelo livro. É muito legal. Beijo pra você, Jussara. A Eliane tá aqui com a gente, Roberta, o Romário, meu querido amigo também. Josele, beijo para você, Josele. Tudo bem? A Marilene, o Dilmara Cláudia Aparecida, Terezinha, a Nilza, a Grazi. Manda um oi pro Vini, que está vendo, enchendo de coração. Vini, beijo para você, Vini. Benício, beijo para você, Benício, que está sempre aqui com a gente também. Que coisa boa. Hoje, você pode ver, Benício, que hoje o papo está um pouco mais sério, assim, né? Hoje a gente não está falando de brincadeira, mas é um papo que você vai curtir também, porque a gente está falando de como acontece dentro do nosso cérebro, como acontece dentro do nosso cérebro os hábitos. Por que a gente age de uma forma e não age de outra? Então, mesmo que seja um papo um pouco mais sério, tenho certeza que você que é mega ligado e esperto e tudo mais, tenho certeza que deve estar curtindo e aproveitando pra caramba, Benício. Tenho certeza disso. Gente, Benício tem 11 anos e ele acompanha todas as lives. Ele é a coisa mais querida. Eu fiz uma live com ele no dia 29 de abril, se não me engano. Foi um sábado. E ele falou assim, ó, incrível. Criançada que tá assistindo aí, ó, sei que é um papo sério, mas é um papo legal, na real, porque a gente tá falando de como funciona dentro do nosso cérebro, né? Os caminhos neuronais, né? Ai, já sei, gente! Vou fazer uma live explicando a formação de hábitos para as crianças. Eu trago aqui o quadro, boto um quadro aqui, vou desenhar e vou explicar. Perfeito. Vou fazer, tá anotado já, gente. Vou botar aí na nossa agenda. Deixa eu, então, aqui comentar, ó. A Laidiane está comentando o seguinte, ó. Meu sobrinho de 8 anos veio passar a quarentena comigo. E aqui em casa tem um hábito que na casa dele não tem. No início, ele sentiu muito, mas percebo que ele tem se adaptado e conversado com ele, que ele também vai fazer na casa dele. Perfeito, Lediane. Aí que tá. Olha só. O que aconteceu aí?
falando de forma técnica, né? Quando ele veio passar a quarentena com você, ele foi para um novo ambiente. E neste novo ambiente, que não é um ambiente onde ele tem o domínio, digamos assim, se impuseram novas situações, onde ele começou a agir de forma diferente, por causa dos hábitos que tem nesta nova casa. Primeiro, existe uma adaptação. Para se tornar um hábito, gente, pode ser de duas formas. Ou ele simplesmente acontece pela criação do traçado amnésico, porque o impacto psiconeuronal é muito forte, e cria o traçado amnésico e já se forma um hábito. Ou você tem o impacto, se adapta e cria o hábito. Então, provavelmente, ou ele teve um impacto emocional muito forte e já criou o hábito, ou ele se adaptou e, a partir disso, ele depois, quando sair daí e estiver na casa dele, ele vai continuar replicando, ou seja, este novo hábito, que a princípio poderia ser uma adaptação para novas coisas. Aqui alguns exemplos de hábito. Por exemplo, colocar a mesa, levar o prato após comer para a pia, arrumar a roupa, colocar a toalha no varal. São coisas novas que, de repente, ele não fazia em casa, mas que, fazendo aí, ele vai ver que faz completo sentido ele fazer isso, porque vai ajudar perfeito, aqui você está colocando aqui, enfim, coisa simples, mas que ajuda e ensina as crianças a ter autorresponsabilidades. Perfeito. E aí é que tá. Sabe, gente, é muito importante que as crianças tenham responsabilidades. Que elas ajudem a colocar a mesa, que elas ajudem a tirar o prato. Mas ele é muito pequenininho, ele tem 3 anos e não alcança direito na pia. Tem 4 anos e não alcança direito na pia. Depende. Porque no início, ali na borda da pia, eles alcançam. Então, uma das coisas que dá para fazer, claro que vai dar trabalho para nós que somos adultos, tá, gente? Vai dar trabalho, mas faz parte de educar uma criança, né? Por exemplo, 3 anos de idade. Mas não pode tirar o prato da pia, da mesa, é perigoso. Não, se vocês ajudarem. Deixa a pia vazia, deixa a borda da pia vazia, deixa sem nada ali em cima. Acabou de comer, ajuda a sair da cadeirinha da mesa. Quando a criança está no chão, pega o prato, dá para ela, carrega o prato junto com ela e bota na pia. Porque ela vai levantar o prato ali e vai colocar, mas ela vai conseguir colocar. Para criança, na realidade, para criança, ela colocar o prato na pia, ela tirar o prato da mesa, ela ajudar a fazer as coisas, não é que ela está trabalhando, gente. Ela está se sentindo útil e colaborando com a vida da casa. Para a criança, quando ela percebe e começa a fazer as coisas da casa, não é que ela está fazendo, vocês estão botando as crianças a trabalhar, não. Ela se sente importante como uma peça, uma pessoa, uma pessoa da equipe, uma pessoa importante naquela sociedade, daquela casa. Então, a criança ajudar a arrumar a sua cama, a criança ajudar a tirar o prato da mesa, ajudar a colocar as coisas na mesa, por mais que ela não saiba fazer direito, por mais que não fique lindo, por mais que não fique perfeito, a questão aqui, gente, não é ficar perfeito. Não é fazer da criança a nossa empregada, não é isso. Até porque muitas vezes a gente vai ter que fazer de novo mesmo, não tem problema. Vai ser 2 trabalhos, um acompanhar a criança e outro para fazer de novo depois, mas não tem problema. Porque quando a criança ajuda nas coisas da casa, ajuda a varrer, ajuda a colocar a mesa, ajuda a tirar a mesa, ajuda a guardar, botar uma panela dentro que já está fria dentro da geladeira, ou vocês tiram da panela e botam no pote e guardar o pote na geladeira. Quando a criança faz isso, ela sente que ela faz parte daquela sociedade, daquela família, e que aquela família precisa dela como uma pessoa que contribui para o todo. Então, é muito importante.
Acho que vale a pena. Nossa, quantas ideias legais, ó, gente. Formação de hábitos para crianças. Tô anotando, tá? Peraí. Eu vou falar, gente, sobre os neurônios e dentro do cérebro para as crianças. Vou marcar a data e vou botar aqui para as crianças. E eu vou fazer uma live também falando sobre a importância de ajudar em casa, para formação de hábitos financeiros. Isso eu tenho que anotar, gente, porque assim, ó, título assim não vem sempre, tá? Quando vem, a gente tem que anotar, porque depois a gente esquece e não lembra nunca mais como que fala. Daí, seguindo aqui os comentários, né? Sem escola presencial, as crianças e pais e professores estão com novos hábitos. Perfeito, Mara. É bem isso. Beijo pro Vini. Já mandei beijo aqui, Vini. Beijo pro Benício também. As crianças que estão assistindo. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, gente, Terezinha tá botando aqui, ó. A Leidiane tá falando aqui, excelente. Terezinha colocou aqui o link no Instagram e no Face, a live do Benício, gente. Quem quiser ver, que foi o Benício tem 11 anos, né? Letícia Graziella, da Academia para Pais, está aqui com a gente. Beijo para você. A Nagiara está aqui também falando que desde cedo começa a ter autonomia. Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. Autonomia e o sentimento de participação, né, gente? Até a entonação da voz nesses pedidos é importante. Diego Ângelos, aqui da Equilíbrio Financeiro, está comentando, é bem isso. Até a entonação de voz nesses pedidos é importante. Faz muita diferença. Na realidade, faz total diferença, gente, sem dúvida. Falar em tom de brincadeira, quem vai me ajudar a arrumar a casa? É diferente. É diferente. Se você manda, você ralha, você grita, você fala, você brinca, tudo muda. Eu era monitora de acampamento, né, gente? E quando eu fazia acampamento, o Cid que tá aqui, ele era monitor também junto comigo naquela época, gente. Ó, tinha uma brincadeira que era muito legal, que era assim, ó, ganha a equipe que juntar mais lixo que tá espalhado, ou papel ou coisa que tá espalhado pelo acampamento. A gente fazia essa brincadeira normalmente no segundo ou terceiro dia que eles estavam no acampamento. Então, acontece que às vezes as crianças, os jovens não têm muito o hábito de guardar o lixo, né, e botar o lixo no lugar certo. Então, eles jogavam o lixo pelo chão, e lá é um lugar muito bonito, de natureza e tal, e acabava ficando sujo. Então, a gente fazia uma brincadeira, que a equipe que juntasse mais lixo ganhava ponto. Funcionava. E depois eles se davam conta que o acampamento ficava mais limpo, né? Já é um exemplo aí que a gente pode fazer até em casa, né, gente? Juliana D'Ambrosio tá aqui, ó. Beijo, Ju. O Cid Correia e a Grazi comentando aqui em casa, os 4 ajudam, até o mais novinho. Perfeito, é bem isso. Todo mundo tem que ajudar, todo mundo participa dessa sociedade família, né? Minha amiga disse que as crianças desenham um cérebro depois da tua live e começam a ler as atividades e ver como é que funciona a mudança de hábitos. A gente vai fazer isso, Mara. Eu vou fazer uma live falando especificamente sobre isso. Juntar toda a criançada e falar sobre a formação de hábitos. O processo aqui ó, dentro do cérebro. Eu vou desenhar os neurônios e a gente vai fazer, gente. Vamos lá, vou marcar. Então, tem que ser lúdico para as crianças participarem. Perfeito, Lediane. Ju D'Ambrosio, ó, beijo. Alexandre Ferreira também está aqui com a gente. Boa tarde. Já é quase boa tarde. Gente, 11h54, acabando o meu tempo aqui no Instagram. Então, pessoal, beijo para vocês, certo? Beijo para vocês. Um grande domingo. Encerrando aqui a nossa live de hoje, falamos sobre o resumo da semana, tudo que a gente fez durante a semana, e falamos também sobre o impacto desse período de isolamento durante nos nossos hábitos, na formação e mudança dos nossos hábitos. Ou seja, aproveitem, gente, esse período para criar novos hábitos importantes e funcionais para o nosso dia a dia. É um momento de ouro que não podemos perder. Não é toda hora que acontece conosco que somos adultos. Vamos aproveitar esse período, então, para criar novos hábitos. Gente, beijo para vocês. Amanhã, 17 horas, nossa live. Amanhã, segunda-feira, 17 horas, 5 horas da tarde, teremos a nossa live. Beijo, Leidiane. Beijo, Ju. Najara também. Beijo, Mara, Alexandre. Gente,
Beijo para vocês aí. Beijo, Grazi, Cid, Diego, Ângelos, galera que está aqui online. Beijo para vocês. Ó, encerrando aqui. Beijão, até mais. Gente, lembrando que sigam aí no Instagram, @AnaPregardier, sigam aí para poder ver quando as lives entram no ar. Curtam aqui no Facebook, curtam a minha página, ana.pregardier no Face, e acessem lá no YouTube, gente, no YouTube da Intusforma, youtube.com/Intusforma. Se inscrevam no canal da Intusforma para ver as lives, porque além das lives do Finanças é Coisa de Criança online, tem outras lives, tem lives que a gente está fazendo com entrevistas, com acompanhamento, trazendo lives mais técnicas, as lives educacionais, está tudo lá no YouTube da Intusforma. Então, se inscrevam no canal da Intusforma, se inscrevam, cliquem no sininho ali para receber as notificações e vão para ver todas as lives que estão acontecendo. E em breve eu tenho notícias. Se você, por exemplo, você aí tem a sua escola ou a sua prefeitura, com a sua Secretaria de Educação e quiser fazer a adaptação dos conteúdos de aula ou treinamento, formação para os professores, pessoal, sobre metodologia online, para transformar as aulas de vocês em aulas online, metodologia online de ensino, se quiser, para a escola ou para a Secretaria de Educação, prefeituras, estado, enfim, mandem uma mensagem, vocês têm aí meu contato, tá aí na descrição, me mandem uma mensagem, mandem um direct, mandem um messenger, ou mandem um e-mail e vamos conversar. Se precisarem, se quiserem fazer treinamento para os professores de metodologia online, fale aí com o secretário de Educação, falem com as suas coordenadoras pedagógicas, diretoras da sua escola e entrem em contato comigo. Certo, gente? Beijo, bom domingo, aguardo vocês, mandem aí as mensagens e vamos conversar sobre isso. Até amanhã às 5 horas. Beijinho, tchau, tchau. Encerrando.